Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos novicios, postulantes, estamos celebrando hoje os 37 anos de fundação da nossa congregação. Há 37 anos que o nosso instituto iniciava como uma experiência particular em um lugar desconhecido, aos pés dos Andes. E de lá se iniciou a estender pelo mundo inteiro. E aquilo que foi uma realidade, uma experiência de uns poucos, agora é multidão. Nós, como sempre, temos aprendido isso do padre fundador, o padre Huela. Acreditamos que tudo isso, aquela força que caracteriza até agora, graças a Deus, a nossa congregação, as vocações, são uma obra particular de Deus. É uma graça. E é por isso que nós damos, em primeiro lugar, graças a Deus. Graças a Deus pelos 37 anos de vida do nosso instituto e pelas graças recebidas. Nós celebramos 37 anos da fundação. Uma fundação que é obra do Espírito Santo na igreja. Quando nós falamos de carisma, e sobre isso que eu quero me centrar nessa homilia, acho que seja sumamente importante para todo membro da congregação, seja novício, postulante, padre, terceira ordem, ter uma clara consciência que a nossa congregação é uma obra de Deus. Muitas vezes os homens que não têm fé, os homens que não têm profundidade na fé, julgam muitas vezes a realidade do Espírito com a carne. Nós temos que ter uma clara consciência que a nossa obra, a nossa congregação, não foi uma ideia genial do padre Carlos Miguel Huela, nem dos primeiros padres no instituto. Foi uma inspiração particular do Espírito Santo para esse tempo na igreja. E é importantíssimo que nós tenhamos essa consciência. Consciência de que a obra é de Deus. Quando nós iniciamos o estudo dos carismas, nós falamos do carisma da nossa congregação. Temos que entender que carisma é uma realidade que tem origem divina. Que coisa é um carisma? Se nós queremos dar um fundamento teológico àquilo que apenas já afirmamos, que a nossa obra, que a nossa congregação é uma realidade suscitada pelo Espírito Santo na igreja, temos que iniciar a perguntar-nos: que coisa é um carisma? É interessante porque para responder essa pergunta é necessário voltar à teologia e iniciar o estudo da palavra mesma. Carisma, na sua origem, é uma palavra que vem do grego, charisma, que provém de outra palavra, charis, que quer dizer graça. Graça. Já na mesma palavra encontramos a origem. Estamos falando de uma graça. Se nós pesquisamos no Novo Testamento, por exemplo, encontramos que São Paulo é aquele que utiliza a palavra 16 vezes utilizada por São Paulo e uma vez por São Pedro. Falando sempre daquela realidade que tem origem em Deus, que tem origem no Espírito Santo. O carisma, o charisma,
não provém do homem, mas do Espírito. E é dado, nos diz São Paulo, para edificação do povo. Carisma é aquilo que nós recebemos a través do nosso fundador. Se continuamos pesquisando e vemos o que o angélico doutor Santo Tomás de Aquino nos fala, ele aborda a questão explicitamente. Que coisa é um carisma? Ele vai se perguntar na prima segunda da Suma Teológica, questão 111, no artigo 1º, se a graça que tem origem em Deus pode se distinguir em gratia gratum faciens, aquela que faz bom ou grato o homem, e gratia gratis data, aquela que é dada gratuitamente. E ele vai dizer, sim, gratus faciens é aquela santificante que a gente recebe, que nos santifica, ou na linguagem dos padres da igreja, nos deifica. E a gracia gratis data, que quer dizer, por exemplo, carismas. São Tomás vai dizer que sim, que existe, e que são diferentes uma gracia santificante da gracia gratis data ou dos carismas. Aquela, nos diz São Tomás, é dada gratuitamente, mas é concedida para que o homem, por meio dela, conduza muitos outros à justificação. Quer dizer, é dada o carisma ou a gracia gratis data para que, por meio dela, a pessoa que recebeu aquele carisma faça um bem pela igreja, conduza muitos outros à justificação, à salvação. Quando nós falamos então do nosso carisma, ou do carisma da nossa congregação, temos que ter presente a primeira coisa. Nós estamos falando de um dom do Espírito Santo que é concedido à igreja como um bem nesse tempo, nesse tempo particular. É uma realidade sobrenatural. Temos que ter uma clara consciência disso. E de fato, o padre Vuela, falando às freiras, tá? Em um capítulo geral, já tem muitos anos disso, ele dizia, o padre Vuela, nosso fundador, isso é algo que deve ficar bem claro, porque as coisas que são de Deus, são de Deus. Não podemos negociar com as coisas de Deus, simplesmente porque não são nossas. Eu posso negociar com os meus sapatos, mas não com o carisma, porque é coisa de Deus. Não podemos negociar com isso. O carisma, terminava o padre Vuela, é uma coisa de Deus. Portanto, um carisma não pode ser inventado. É um absurdo, um impossível. Nós temos que lembrar dessas palavras do fundador, que tem uma fundamentação teológica profunda. Isso é algo que deve ficar bem claro, também para nós. O carisma de qualquer congregação, a gente está falando da nossa congregação, é uma realidade querida por Deus. Por Deus. Não é uma coisa humana. De aí que o magistério eclesiástico sempre fale dos carismas dos fundadores, como uma realidade ou uma experiência, no caso de São João Paulo II, do Espírito, vai dizer ele.
Por exemplo, nos diz o documento muito de relações. O próprio carisma dos fundadores revela-se como uma experiência do Espírito, transmitida aos próprios discípulos a fim de ser por eles vivida, conservada e aprofundada, e constantemente desenvolvida em sintonia com o corpo de Cristo em perene crescimento. É por isso que a Igreja protege e apoia a índole própria dos diversos institutos religiosos. Essa índole própria comporta outro sim apostolado, um estilo peculiar de santificação e apostolado, que estabelece uma determinada tradição própria, ao tal ponto que se podem convenientemente colher seus elementos objetivos. Carisma dos fundadores, experiência do Espírito. São duas coisas, duas realidades que estão sempre juntas. Nós sabemos e temos que ter plena consciência, novamente repito, de que o carisma não é invenção humana. É uma experiência do Espírito. Que quer dizer? Que o Padre Huela recebeu aquela experiência. No nosso caso. No caso do franciscano foi São Francisco. Mas no nosso caso, é o nosso fundador. De aí a primeira consequência, que cada membro da congregação tem que assumir. Primeira consequência. Se o carisma é um dom de Deus, como de fato é, um dom que chega a gente por meio do fundador, mas é de Deus, nós temos que esforçar-nos por sermos fiéis ao carisma e ao espírito do fundador. É uma consequência lógica. Se nós queremos perseverar na obra de Deus e preservar da corrupção, como de fato acontece, infelizmente, nós vemos toda aquela obra esplêndida realizada por o Concílio Vaticano II, com a Perfecta Caritatis, com o desejo da renovação da vida religiosa, com os documentos principalmente de São João Paulo II, mas não unicamente, mas principalmente, com aquele grande documento que nós estamos comemorando hoje, Vita Consacrata. Há 25 anos que o Papa escreveu a Vita Consacrata, São João Paulo II, que é um documento importantíssimo para todos os religiosos e para nós particularmente. Todo aquele movimento iniciado pelo Espírito Santo na Igreja para renovar a vida religiosa, muitas vezes nós vemos que foi truncado. E por que foi truncado? Porque muitas congregações que no passado foram florescentes, foram magníficas, perderam o espírito do fundador. Deixaram o espírito do próprio fundador. E deixando o espírito do próprio fundador, deixaram a intenção do Espírito Santo, que era precisamente aquela coisa e não outra. Eu vivi muitos anos nos Estados Unidos, conheci congregações de irmãs, por exemplo, a fundadora santa muitas vezes, mas elas acharam que era melhor fazer outra coisa, não aquilo que a fundadora tinha falado. A maioria dessas congregações são todas irmãs que estão morrendo. Não tem vocações, tem crises. É simples. Se a obra de Deus, nós temos que respeitar o plano de Deus. Quando Deus quis para si um templo no Antigo Testamento, Ele mostrou a Moisés como queria aquele templo. Todo, os detalhes. Ele mostrou a própria intenção. Assim, quando Deus quer uma obra na igreja, Ele deixa ver a intenção que está nos fundadores. Isso que eu estou falando aqui, que se aplica a toda a congregação, mas
nós temos que aplicarlo especialmente à nossa congregação, não é uma coisa minha, não é uma coisa do Padre Martelio ou dos padres do Verbo encarnado. É uma realidade na qual o magistério eclesial insiste, porque é uma realidade teológica. Aquele que quer ter uma congregação florescente tem que se esforçar por viver o carisma, o espírito do fundador. É impressionante ver como os documentos magisteriais insistem nesse ponto. Por exemplo, São Paulo VI, Evangelica Testificatio número 11. Só assim podereis despertar de novo os corações para a verdade e para o amor divino, segundo o carisma dos vossos fundadores, suscitados por Deus na sua igreja. Só assim, uma congregação, nos diz São Paulo VI, tem fruto quando é fiel ao espírito do fundador. E continua sempre a Evangelica Testificatio. Desta forma insiste o concílio justamente na obrigação dos religiosos e das religiosas de serem fiéis ao espírito dos seus fundadores, às suas intenções evangélicas e ao exemplo da sua santidade, vendo nisso precisamente um dos princípios da renovação em curso e um dos critérios mais seguros de aquilo que cada instituto deveria empreender. O carisma da vida religiosa, na realidade, longe de ser um impulso nascido da carne e do sangue, ou ditado por uma mentalidade que se conforma com o mundo presente, é antes o fruto do Espírito Santo que age continuamente na igreja. Evangelica Testificatio número 11, São Paulo VI. Claríssimo. Você tem problema na congregação? A congregação não tem vocações, não tem fruto. Bom, tem que se examinar. Como está o espírito do fundador, a intenção primordial do fundador que recebeu aquilo do Espírito Santo? Não é coisa de carne e sangue, como nos diz São Paulo VI. Não é intenção humana, mas fruto do Espírito Santo que age continuamente na igreja. É uma coisa super séria, queridos novicios, queridos padres, porque é o futuro da congregação, é o futuro. E nós sabemos que é um fruto do Espírito Santo, não porque eu estou falando, não porque o magistério eclesiástico nos fala desse jeito. Não porque a gente tem que voltar por uma ideia genial que tem um padre provincial, ou que teve mesmo o padre Vuela, mas porque é uma indicação do magistério eclesial, que temos que viver segundo o espírito dos nossos fundadores. É a igreja que pede aos religiosos aquilo. Formar consciência da graça que nós temos, por exemplo. O nosso fundador está em vida. Nós conhecemos muitas das coisas, porque conhecemos muito de nós, como o Padre Tito, por exemplo, conheceu ele morando com ele, um Padre Eduardo na Argentina, eu na Itália. Mas temos a oportunidade de conhecer aquele espírito nos escritos, nas palestras. E temos que ter consciência que é o que a igreja está solicitando, pedindo da gente. Esta verdade fundamental, é tão grande para que se veja que não é uma invenção dos padres do Verbo encarnado, como muitas vezes a gente foi acusada. A gente foi acusada muitas vezes injustamente, caluniosamente. Não é uma ideia nossa.
onde aprendimos que temos que amar o nosso fundador e conhecer o pensamento, as tradições do nosso padre fundador? Quem foi aquela que ensinou a gente que o caminho de santidade é isso, o espírito inicial da congregação? Foi a igreja. O documento Mútuas Relações, novamente, falando sobre a obrigação, nesse caso, dos bispos. Está falando dos bispos diocesanos. Vai dizer que a tarefa do bispo é garantir com sua solicitude que os institutos religiosos cresçam e floresçam segundo o espírito dos fundadores, apoiados pela sua autoridade vigilante e protetora. E cita a Lumen Gentium do Concílio Vaticano II, número 45. É a tarefa dos bispos com relação a gente. Que nós vivamos segundo o espírito do nosso fundador. Mais explícito é difícil. E não só isso, a igreja, consciente da importância vital que tem essa verdade, que eu estou tentando de comunicar para vocês, repete como uma obrigação para os superiores. E nos diz, quanto ao mundo de ensinar, nos diz o documento, os superiores religiosos têm a competência e autoridade de mestres de espírito em relação ao projeto evangélico do próprio instituto. Nesse âmbito devem, por conseguinte, desempenhar uma verdadeira direção espiritual de toda a congregação e de cada comunidade da mesma, e a farão em sincera consonância com o magistério autêntico da hierarquia, conscientes que devem exercer um mandato de grave responsabilidade na área do plano evangélico querido pelo fundador. Querido pelo fundador. Em outra parte, por exemplo, os superiores dos religiosos têm o grave dever assumido como responsabilidade prioritária, escutem as palavras da igreja, prioritária, responsabilidade prioritária de velar com todo o empenho pela fidelidade dos irmãos ao carisma do fundador, promovendo a renovação prescrita pelo concílio e exigida pelos tempos. Empenhar-se, pois, com zelo em que os irmãos sejam validamente orientados e incessantemente animados a colimar tal objetivo. Qual objetivo? Que sejam fiéis ao carisma do fundador. Nós podemos continuar aqui citando a igreja. Em verdade, o que eu quero é que os senhores, já aqui no noviciado, sejam conscientes dessa realidade. A necessidade de amar o carisma, de amar aquela intenção do Espírito Santo, de amar o espírito da nossa congregação e de sermos fiéis ao espírito do nosso fundador. São João Paulo II, nesse documento Vita Consacrata que a gente está comemorando, de fato a gente vai a fazer um ano de vida consacrata, não? Dedicado ao estudo desse documento que é importantíssimo. Nos diz no número 36, antes de mais, exige-se a fidelidade ao carisma de fundação e sucessivo patrimônio espiritual de cada instituto. Carisma de fundação, fidelidade ao patrimônio espiritual, as tradições que a gente tem, conhecê-las, amá-las. Precisamente, continua São João Paulo II, nessa fidelidade à inspiração dos fundadores, dom do Espírito Santo, se descobrem mais facilmente e se revivem com maior fervor os elementos essenciais
da vida consagrada. Quais são, então, as coisas que a gente tem que procurar? Primeira coisa, ter consciência do dom que a gente recebeu através do Padre Huela. Segunda coisa, é uma coisa que vem do Espírito Santo. E a gente não pode negociar o que vem do Espírito Santo. A gente tem que estar prontos a morrer para defender a obra de Deus. E tem que ser assim mesmo. Tal é assim essa consciência que o nosso fundador nos deixou, que ele mesmo escreveu nas Constituições que se nós perdemos o Espírito, ele pede a Deus que nós sejamos tirados da face da terra. Porque já a congregação não seria aquilo que Deus quer. Seria uma coisa que não faria o bem, faria o mal. Nós encontramos, então, aquele Espírito principalmente plasmado nas nossas Constituições, que nós temos que ler, que temos que amá-las. Nos diretórios, particularmente, entre todos os diretórios, o diretório de espiritualidade. Nós encontramos a mente do nosso fundador nos outros diretórios. Como a gente tem que pensar da evangelização da cultura. Aí tem o diretório. Como a gente tem que pensar do apostolado intelectual. Aí tem o diretório. Como a gente tem que pensar das vocações. Aí tem o diretório. São todos os escritos oficiais que nos expressam de maneira clara qual é o pensamento, o espírito do fundador. Então a gente tem que começar por aí, vocês, conhecendo as constituições, os diretórios, conhecendo as sanas tradições que o mestre de novícios aqui tem a obrigação de vos ensinar. Das mais importantes, as outras não tão importantes, mas importantes. Por exemplo, as pizzas. São pequenas coisas que mantêm o espírito. Não estou falando da pizza, não, mas digo, a coisa mais importante. Também as pizzas ajudam, né? Conhecer os escritos do fundador. Mesmo que elas não são parte da nossa legislação, eles expressam a mente dele. No nosso caso, temos variedade de escritos do nosso padre fundador. O mais importante, os escritos depois das coisas que são diretamente documentos da congregação, são os escritos sobre o Verbo encarnado, o arte do Padre, os escritos sobre a Santa Eucaristia, sobre a missa, como participar, como celebrar, os escritos sobre o sacerdócio, sacerdotes para sempre. Enfim, a gente tem aí um programa de leituras bem longo e frutuoso. Falando sobre aquele espírito, a necessidade de, sobretudo, de amar as nossas constituições, assim como foram deixadas pelo fundador, nos diz o Papa São João Paulo II. Neste espírito torna-se hoje permanente em cada instituto a necessidade de um renovado referimento à regra, pois nela e nas constituições se encerra um itinerário de seguimento qualificado por um carisma específico e autenticado pela Igreja. Autenticado pela Igreja. Como a gente, e com isso já para terminar, como vocês têm certeza que o carisma do Verbo encarnado, ou que qualquer outro carisma, provém do Espírito Santo? Tem muitas coisas falsas também, não? No âmbito dos carismas pessoais, tem pessoas que afirmam ter carismas e são bandidos. A certeza
que nós temos provém quando a igreja pronuncia o seu julgamento. Quando a igreja aprova uma congregação, nesse caso. Nós temos certeza que aquilo é obra de Deus. A gente não vê, como infelizmente o teólogo modernista Karl Rahner afirma, onde tem um escrito do ano 1957, falando sobre os carismas e instituição como coisas que são dialéticas. O carisma é uma coisa, a instituição, a igreja é outra. E ele diz assim, os carismáticos têm que se proteger da instituição, como se a igreja fosse uma coisa diferente, não obra do Espírito Santo. É uma visão humana, como todo é humano em Rahner. Um teólogo que já há tempo teria que ser condenado. Mas a nossa visão não é essa. Nós sabemos que o Espírito Santo, que suscita um carisma em uma pessoa, o Padre Huela, em uma comunidade, é o mesmo Espírito Santo que opera na Igreja Católica. E, portanto, o juízo da Igreja é aquilo que nos confirma a obra de Deus. Não é juízo pessoal, juízo da Igreja. No nosso caso, nós temos já aquele juízo. A nossa congregação foi aprovada, as nossas constituições foram aprovadas, recomendadas. Portanto, podemos ter certeza que é obra de Deus. Queridos novicios, empezamos hoje, portanto, a Nossa Senhora de maneira particular, Maria, a Mãe do Verbo encarnado, como é o nome do nosso seminário na Argentina, onde todo iniciou. Empezamos a ela a graça, não? de sermos fiéis, de entender a responsabilidade que temos. Entender que é uma coisa de vida ou morte. E se o demônio quer destruir uma obra de Deus, vai tentar sempre de deformar aquela obra. E no nosso caso, a única maneira concreta de deformar a obra é deformando o carisma, deformando o espírito do fundador, apartando de nós o espírito, as intenções do Padre Fundador. Temos escutado como a igreja recomenda insistentemente, eu não citei todos os textos, tem ainda mais, mas como recomenda aquilo do espírito dos fundadores, intenção do fundador, é a igreja que nós temos que seguir. É o juízo da igreja que nos confirma. Portanto, peçamos a graça de sermos fiéis e de estar à altura dos tempos em que vivimos. Que Maria Santíssima a todos nós otorgue esa gracia. Louvado sea nuestro Señor Jesucristo. Padre.